Olá, minha gente! Vim aqui compartilhar com vocês nesse vídeo mais um pouquinho deste livro aqui, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Merkaba, o que ele fala aqui neste livro sobre o Merkaba. Bom, primeiro, se você nunca ouviu falar desse livro, ele traz a história do Antigo Egito, a história de Atlantes e o que aconteceu com Atlantes e com o Antigo Egito, que está relacionado com o nosso processo de evolução de consciência. Eu falei no vídeo anterior que nós somos almas reencarnando, e é por isso que muitos de nós têm uma ligação muito forte com a história do Egito, por exemplo. Eu atualmente estou morando no Egito e uma das razões que me trouxe aqui foi ter me conectado a algumas lembranças de vidas passadas que eu vivenciei aqui nessa região. Então, muitos de vocês, eu também acredito que de alguma forma vocês têm alguma lembrança de algo do passado, talvez não aqui na região do Egito, mas em outras regiões. Então, isso é a comprovação de que nós temos, sim, histórias do nosso passado e nós estamos aqui nesse processo de evolução de consciência, reencarnando uma e outra vez para corrigir o erro da nossa consciência, para corrigir a nossa interpretação sobre quem nós somos. E esse povo de Atlantes, ou da Atlântida, né, como ela é conhecida em português, era um povo muito evoluído, era um povo de quinta consciência, de quinta dimensão. Então, eles tinham uma consciência muito mais evoluída do que a nossa hoje. E quando essa queda aconteceu, muitos seres de outras dimensões, eles começaram a vir para ajudar os humanos. E isso vem ocorrendo há 13 mil anos. Então, a queda de Atlantes, ela aconteceu há mais ou menos 13 mil anos. E desde então, várias raças, e aí a gente tem as raças mais conhecidas, que são os Greys, que são os Pleiadianos, que são os Arcturianos, e outras raças, elas estão trabalhando, algumas trabalhando com licença, ou seja, trabalhando realmente para nos ajudar a voltar para aquele estado de consciência, e existem algumas outras que, por não ter essa licença e esse objetivo de nos ajudar, eles também estão aproveitando essa oportunidade para fazer experimentos para um benefício próprio da sua raça. E nós, esse humano que nós somos hoje, já somos uma raça melhorada. Muitos dizem que nós somos uma raça híbrida, porque nós já temos no nosso DNA codificação ou códigos de DNA que vêm de outras raças. Então, nós já somos uma mistura de raças. Os Homo sapiens é um experimento, é uma evolução daquela raça humana que existia antes. Então, tem o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Isso são melhoramentos da nossa própria raça. E isso vem sendo feito também com a ajuda de outras raças não humanas. Para muitos, eu sei que isso pode parecer uma coisa meio absurda, mas, gente, estamos em 2022. É hora de abrir a mente, é hora de sair da caixa das crenças limitantes, de acreditar que somos a única raça neste universo de bilhões de galáxias. Não somos, existem muitas raças e nós estamos sim interagindo com essas raças. Hoje eu acredito, até por conta de algumas experiências que eu tive aqui no Egito, que muitas dessas raças, elas estão entre nós usando corpo humano parecido, né, com a raça humana, porém não é humano. Hoje eu acredito nisso por conta de algumas experiências que eu pude vivenciar aqui. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu vou focar aqui no Merkaba. O universo todo é composto por geometrias. No nosso corpo nós temos esses dois tetraedros
que são campos de energia. E são esses 2 tetraedros que formam o Merkaba. Então, Merkaba, a palavra Merkaba, ela significa carruagem. E Merkaba é composto de 3 palavras. Mer, que se refere a um determinado tipo de luz que só foi compreendido no Egito durante a 8ª dinastia. Então, no Antigo Egito, na 8ª dinastia, esse povo, eles tiveram o entendimento do que esse campo de luz, que a gente não vê com os olhos físicos, mas que hoje já existem computadores, máquinas específicas que conseguem fotografar esse campo de luz através de ressonância e também eles conseguem medir este campo de luz. Então, a tecnologia que nós temos hoje já identifica que esse campo de luz existe e ele está desativado na grande maioria da população do planeta Terra. Então, na queda de Atlantis, quando houve a queda e quando houve a queda da consciência, esse campo de luz, esse veículo de luz, ele parou de funcionar. Porque o nível de consciência de 3ª dimensão não é apropriado, não tem a capacidade suficiente de fazer este campo de luz girar. Então, são esses 2 tetraedros que formam este campo de energia que é chamado Merkaba. E a palavra Ka, ela se refere ao espírito individual. Então, imagina você que eu tenho esse corpo, essa experiência, eu tenho um fractal do espírito, porque o espírito é um só, nós somos um, mas nós estamos fractalizados. Então, essa porção minha individual do espírito é chamado de Ka. E a palavra Ba, ela se refere à interpretação do espírito individual à realidade. Olha que interessante. Então, a palavra Merkaba, ela significa luz, espírito e interpretação da realidade. E o Merkaba, quando ativo, ele afeta simultaneamente o corpo e o espírito. E é através dessa ativação que ele promove a experiência interdimensional. É ele que promove que esse corpo físico aqui, junto com o espírito, possam fazer viagens interdimensionais. Naquela época de Atlantis e até mesmo na época do Egito Antigo, esse povo, eles tinham esse poder de se conectar a outros mundos dimensionais, a outras realidades dimensionais. A comunicação era simples. O Wi-Fi deles, o sistema de internet deles, era muito mais fácil, mais desenvolvido. Hoje o nosso sistema de comunicação interdimensional entre corpo e espírito e o mundo dimensional, outras realidades dimensionais, ela está bloqueada. A maioria de nós nem sequer imagina que isso possa acontecer. E sim, isso pode acontecer, mas isso depende de uma evolução de consciência, de uma expansão de consciência. Ou seja, o espírito, ele precisa estar no controle. Nós somos hoje movidos pelo ego. O espírito hoje ele está adormecido. Por isso que a gente chama de despertar da consciência. O despertar da consciência está relacionado ao despertar espiritual. Porque lembra, a nossa natureza do ser é espiritual. Nós somos o espírito manifestado em um corpo físico, usando um corpo físico para experimentar essa realidade. Só que o que acontece? Nós já deveríamos ter saído dessa realidade para seguir o processo de evolução, evoluindo. Nós estamos voltando para casa. Então, nós estamos experienciando essa realidade para se unificar com o todo de novo, com a fonte criadora. Como nós perdemos essa consciência, nós travamos no processo evolutivo. Por isso, nós estamos reencarnando. A gente não consegue dar o próximo passo. Estamos repetindo de ano todos os anos.
E é isso que vem acontecendo aí nos últimos 13 mil anos. E por que que esse Merkaba ele parou de funcionar na queda de Atlantis? Porque para ele funcionar, uma das coisas que é necessário é a respiração prânica. É uma respiração que entra pelo nosso tubo eletromagnético. Existe um tubo de energia que cruza todos os nossos chakras dos nossos corpos e é através deste tubo de energia que essa energia do prana que está no ar entra no nosso corpo ou no nosso corpo etérico. Não necessariamente no nosso corpo físico, não, ele entra no nosso corpo não físico, no nosso corpo energético. Então nós perdemos essa capacidade porque nós não temos essa conexão mais elevada a nível do espírito com o mundo superior. Esse foi o principal motivo que fez com que esse veículo de luz parasse de funcionar. Eu vou ler aqui um pouquinho o que ele fala sobre exatamente esse ponto. Os campos de energia geométricos ao redor do nosso corpo podem ser ligados de uma determinada maneira, que também está ligada à nossa respiração. Esses campos costumavam girar em uma velocidade próxima à da luz ao redor do nosso corpo, mas a sua velocidade diminuiu e pararam de girar depois da queda. Quando esse corpo torna a ligar-se e a girar, ele é chamado de Merkaba. Então, esse campo de luz, ele pode ser medido, e aqui ele diz que pode ser medido de 15 a 20 metros em uma pessoa que tem ele ativado e saudável. E aqui o que ele fala sobre o como fazer esse processo de regressar? Ele chama aqui de regressar ao nosso estado original de consciência, que está relacionado ao Merkaba. Ele diz: regressar ao nosso estado original é um processo natural que pode ser fácil ou difícil de acordo com os nossos padrões de crenças. Então, olha só, primeiro a gente precisa tratar as nossas crenças limitantes. E imagina que a maioria das pessoas, elas se identificam apenas com o corpo, elas acham que são o corpo. Só que para começar, esse corpo nem é matéria, ele é apenas átomos, prótons, elétrons, partículas, vibrando em uma densidade mais baixa que faz com que dê essa imagem ou essa sensação de que é matéria. Mas, na verdade, é pura luz, pura energia. Começa por aí. E também as crenças limitantes que estão relacionadas a gente acreditar que houve outras raças, que existem outras raças trabalhando junto com a gente nesse exato momento, que existe muito mais além do que a gente enxerga com os nossos olhos, que nós somos um processo evolutivo, nós somos parte de um projeto evolutivo. É por isso que nós estamos aqui. Acreditar que nós somos reencarnação, que nós temos um passado, que nós temos lembranças do passado, que nós estamos voltando uma e outra vez para corrigir. O livro Um Curso em Milagres, ele fala da correção do erro, que nós estamos aqui corrigindo o erro sobre quem nós somos. Então ele já vai direto ao ponto e dizer, olha, você é apenas luz, você é Deus em ação, é o Deus manifestado, o Filho de Deus, que a gente conhece, né? Filho de Deus, que é a manifestação do divino, somos nós, somos cada um de nós. Então, todas essas crenças limitantes, elas impedem a gente, inclusive, de acreditar que nós temos este veículo Merkaba e que nós estamos aí adormecidos porque houve uma queda, um acidente onde houve uma queda e nós perdemos a consciência. Então, nós estamos regressando a um estado original que já havia sido conquistado aqui neste planeta há 13 mil anos atrás. Aqui ele diz o seguinte, continuando: contudo, simplesmente envolver-se com as relações técnicas do Merkaba, tais como corrigir o nosso padrão de respiração ou nos dar conta mentalmente das conexões infinitas com todos os padrões de vida, por exemplo, não é o bastante. Não é o bastante você acreditar que existem outras raças, não é o bastante você ter a consciência do Merkaba.
O que requer, então? Ele diz aqui, no mínimo, um outro fator é ainda mais importante que o próprio Merkaba. E esse é a compreensão, a percepção e a vivência do amor divino. Já que esse amor divino, algumas vezes mencionado como amor incondicional, é o fator principal que permite ao Merkaba tornar-se um campo de luz, um campo vivo de luz. Sem o amor divino, o Merkaba não passa de uma máquina. E essa máquina tem limitações que nunca permitirão ao espírito que o criou regressar para casa e alcançar os níveis mais elevados da consciência, o lugar aonde não existem níveis. Olha que interessante. Então, um dos fatores da nossa expansão de consciência, uma das chaves da nossa expansão de consciência é a gente desenvolver este amor incondicional. E quando a gente para refletir sobre tudo o que os mestres anteriores, vou citar dois aqui, que são os mais conhecidos, Buda e o Cristo. Esses dois mestres, eles vieram falar de amor incondicional. Eles vieram falar dessa unificação através desse amor incondicional, que é a única realidade que existe, é o que compõe a criação de tudo o que há. Então, quando o Cristo dizia, e lembre-se, vós sois Deus, eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos unificados, significa que essa consciência de amor incondicional é aquilo que vai permitir que a gente consiga interpretar essa realidade como sendo parte de uma única consciência. Então, nós somos essa consciência agora, nesse momento, individualizada. Um pedacinho está em mim, um pedacinho está em você, um fragmento dessa consciência está em cada um de nós. E o nosso trabalho aqui é unificar todos esses fragmentos novamente no todo. Esse é o processo de evolução. Como mostra o infinito, nós estamos no todo, experimentamos a experiência, voltamos para o todo, criamos nova experiência, voltamos para o todo. Então, o todo que somos nós mesmos, fora da fractalização, ele está criando as experiências. E nós temos que ter essa consciência dessa experimentação. E se nós temos essa consciência, é impossível a gente querer matar, querer roubar, querer destruir, querer levar vantagem. Por quê? Porque não faz sentido. Se eu tenho o desejo de prejudicar você, na realidade, se eu tenho essa consciência, eu sei que eu vou prejudicar a mim mesmo, porque você é parte de mim. Por isso que muitas pessoas falam que o mundo é um espelho, porque ele reflete aquilo que nós somos. E ele só mostra na nossa realidade aquilo que nós precisamos tratar ou curar dentro de cada um de nós. Então, aqui a chave que ele traz aqui é do amor incondicional. E o portal que permite isso é o portal do coração, que é justamente aonde o Merkaba ele se encontra. Um tetraedro, o tetraedro que representa a energia masculina e o tetraedro que representa a energia feminina, eles se encontram bem aqui, nessa região do coração. Então, é como se o coração ali fosse a grande chave. Vou ler mais um trechinho aqui para finalizar esse vídeo. Ele diz o seguinte sobre essa questão do amor incondicional. Devemos sentir e expressar o amor incondicional para ultrapassarmos uma determinada dimensão, e o mundo está se encaminhando depressa na direção daquele lugar superior. Estamos nos distanciando do lugar de separação, onde nos vemos dentro do corpo olhando para fora. Essa visão será ultrapassada em pouco tempo para ser substituída por uma visão diferente da realidade, com a qual teremos a sensação e o conhecimento da unidade absoluta, com todas as formas de vida. E essa sensação irá se intensificando cada vez mais à medida que ascendermos através de cada nível da nossa jornada para casa.
E o Drunvalo escreveu esse livro mais ou menos há uns 30 anos atrás. Então imagina, naquela época ele já estava observando que havia um aceleramento desse despertar da consciência. E hoje, em 2022, é muito visível o quanto isso vem se acelerando ano após ano. E essas coisas que estão acontecendo, que parecem ser injustas ou que parecem ser muito desafiadoras, são situações para nos colocar ali contra a parede, para dar aquele despertar na base do choque. Sabe aquela frase? Ou vai pelo amor ou vai pela dor? Nesse momento, muitos de nós estamos buscando despertar pela dor, porque é um processo que tem que acontecer. Não tem como você fugir dele, ele tem que acontecer. E nós não estamos sozinhos nesse processo de despertar da consciência. Nós estamos sendo guiados também por outras raças, nossos irmãos queridos que estão nos ajudando. Assim também como o planeta Terra também está passando pelo mesmo processo evolutivo, porque ele também é um ser, ele também é um fractal de Deus. E, claro, no meio de tudo isso também tem aqueles seres que ainda não compreenderam o processo evolutivo, porque não é só aqui na Terra que tem gente adormecida, em outros planetas, em outras dimensões, também tem os seres que continuam adormecidos, estão na sombra, estão vibrando nas sombras. Esses seres também estão entre a gente tentando travar o nosso processo, fazendo os seus trabalhos de experimentos e usando a nossa energia também como uma forma de alimentação. Então, olha só quanta coisa está acontecendo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, porque os nossos olhos físicos são limitados, mas que muitos de nós já está sentindo que algo está acontecendo por trás dos bastidores da nossa visão física. E realmente está acontecendo. E esse livro aqui é um livro que, nesse momento, ele fez muito sentido para mim. Porque eu estou vivenciando realidades que, quando eu leio o livro, eu comprovo que, apesar desse livro ter sido escrito há muitos anos, ele foi escrito em um momento como se ele já estivesse prevendo aquilo que iria acontecer de forma muito intensa 30 anos depois, que é o que está acontecendo agora. E, de fato, essa pessoa que escreveu o livro, ele já era um ser que estava recebendo ajudas, e uma das ajudas que ele recebeu e que ele conta aqui no livro foi a ajuda de Thoth. Thoth foi um grande homem que eu falo um pouco mais dele em algum outro livro no futuro. Eu sou fã de carteirinha de Thoth. Thoth já foi um homem desde antes de Atlantis, depois ele apareceu novamente no Egito Antigo e acredito eu que ele continue trabalhando aí em prol dessa evolução de consciência junto aí com as outras raças. E a palavra-chave que eu deixo aqui para a reflexão desse vídeo é despertar do amor incondicional. Quando você pensar em expansão de consciência, a chave é viver a partir do amor incondicional. Um grande beijo e te espero no próximo vídeo.